Olá, eu sou Rosângela Gomes, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e do IBMEC, IBMEC Law. A minha especialidade é Direito Civil, focada na parte do direito urbanístico, do direito imobiliário também. É com muito prazer que falo aqui para vocês sobre novos instrumentos urbanísticos e jurídicos ligados a essa linha do direito imobiliário. Se vocês quiserem ter a noção da abrangência do direito imobiliário e do conceito dele, eu tenho um outro vídeo sobre essa matéria e também sobre outros instrumentos jurídicos e urbanísticos, como a multipropriedade e o condomínio de lote. Mas aqui, nesse momento desse nosso encontro, eu vou falar sobre um instrumento trazido pela Lei 13.465 de 2017, que é a legitimação fundiária. Legitimação fundiária é um instrumento novo. Novo no sentido de que ele não veio do Código Civil, ele não veio do direito romano, ele foi trazido por essa lei, que é de 2017, uma lei que na sua segunda parte, no título 2, trata da regularização fundiária urbana, a REURB. A REURB, por essa lei, ela pode ser REURB-S, de interesse social, ou REURB-E, que seriam todas aquelas outras situações que não se enquadrassem como interesse social. E seria REURB especial. Então, REURB-S social ou REURB-E especial. Tanto numa quanto noutra, você pode ter a legitimação fundiária. Legitimação fundiária é um instrumento jurídico administrativo. É todo um procedimento administrativo. Ele é extrajudicial. A legitimação fundiária, ela nasce no órgão que é titular do direito de propriedade, se for um imóvel público, ou ela nasce direto na prefeitura, se for um imóvel privado. É interessante pensar nessa legitimação fundiária como um instrumento de regularização fundiária, especialmente em áreas de titularidade mista, aquelas áreas onde eu tenho o público e o privado convivendo ali simultaneamente, o que não é difícil de acontecer, tá? O artigo 23 da Lei 13.465, ele diz o seguinte: a legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da REURB, aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada como sua unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016. Aqui nesse artigo 23 da Lei 13.465, nós já temos todos os requisitos da legitimação fundiária. Requisitos e características. Ela é um modo de aquisição do direito de propriedade, um modo originário de aquisição do direito de propriedade sobre bem imóvel. O que é uma aquisição pelo modo originário? Significa que essa aquisição é o marco zero. Ah, professora, então se eu tirar uma certidão de ônus reais desse imóvel não vai aparecer nada? Vai aparecer só daqui para frente? Não, vai aparecer sim, todas as titularidades anteriores, né? Pelo princípio da continuidade do registro público.
Entretanto, essas titularidades anteriores a essa, que foi adquirida pela via da legitimação fundiária, não produzirão efeitos. Não tem efeito nenhum, zero. A não ser as questões tributárias, né, que envolvam obrigações propter rem, aquelas que acompanham a titularidade da coisa. Bom, então, sendo assim, se é uma aquisição originária do direito de propriedade e neste imóvel tinha um usufruto, o usufruto morreu? Morreu. Tinha uma hipoteca, a hipoteca acabou? Sim. Porque é a aquisição originária. E cabe retribuição? Cabe contrapartida? Bom, em tese não, porque é uma aquisição originária. Quem que você vai pagar? A ninguém? Mas, dentro da ideia de que isso aqui é um acordo de vontades, é dentro de um universo extrajudicial, sim, pode ser que haja uma contrapartida, especialmente se for bem público, né? Por conta do interesse público envolvido. Por outra via, nós temos que entender alguns pontos. Professora, a senhora está dizendo que é extrajudicial, então eu não posso judicializar se o meu direito foi violado? Lógico que pode. O que você não vai judicializar é o pedido de legitimação fundiária. Porém, qualquer violação a um direito pode ser judicializada, sem sombra de dúvida. Outro ponto que nós vamos aqui observar, dentro desse artigo 23, é que a propriedade ela é conferida por ato do poder público. Ou seja, quem confere esse direito de propriedade? A prefeitura pela CRF, Certidão ou Certificado de Regularização Fundiária. Professora, se esse imóvel é um imóvel, por exemplo, da União, e é um imóvel público, portanto, a quem que eu tenho que apresentar o meu pedido de legitimação fundiária? A Superintendência Regional de Patrimônio da União. Essa superintendência, ou se é um imóvel do Estado, ao órgão titular. Este órgão titular, esse representante do poder público, que é titular do direito de propriedade, ele vai chamar a prefeitura através de um ofício, ele vai oficiar a prefeitura para que a prefeitura venha fazer a CRF, apresentar a certidão de regularização fundiária. E o que isso significa? Significa que não haverá uma legitimação fundiária em áreas que não atendam às exigências urbanísticas para edificação, para construção, para ocupação. Então, nós vamos ter que ter, por exemplo, arruamento, escoamento pluvial, saneamento básico, abastecimento de luz, de água. Vejam, a própria lei diz que o objeto é você regularizar bens imóveis integrantes de núcleos urbanos informais consolidados. E coloca a data da consolidação, 22 de dezembro de 2016. É uma data limite para a ocupação. Depois de 22 de dezembro de 2016, nenhuma ocupação será atendida pela via da legitimação fundiária. Pode ser por outro instrumento, mas não legitimação fundiária. Professora, está dizendo aqui o tempo mínimo. Essa comunidade está aqui há 1 ano. Esse grupo de pessoas parcelaram o solo, estão aqui há 2 anos. O que é importante? É você entender que é um núcleo urbano informal, ou seja, ele não é clandestino, ele é informal.
Eu comecei uma formalidade e não concluí. Eu entrei com um pedido, por exemplo, na prefeitura de um projeto urbanístico, ou a prefeitura fez ali naquela região um programa habitacional e alguma coisa ficou pelo meio do caminho. Não foi concluído, é um núcleo urbano informal. Não houve a formalização daquilo ali. Não chegou a alcançar o grau necessário para conclusão e inserção dentro da chamada cidade formal. Por outra via, ele é um núcleo urbano informal, mas consolidado. Se ele é consolidado, ele não é de 1 ano apenas a sua existência, não é de 2 anos a sua existência. Ele já tem ali uma história. Ele já tem ali um tempo de ocupação. Então, esse conceito, né, essa ideia do que seja um núcleo urbano informal consolidado, que, aliás, está no artigo 11 da 13.465, num glossário que ela tem, né? Ele mostra que esse núcleo urbano informal consolidado é de difícil remoção. Ou seja, eu não tenho para onde levar essas pessoas. Porque se eu retiro uma pessoa de uma área de risco, por exemplo, e que é necessário retirar para preservar a vida humana, eu tenho que realocá-la naquela mesma área com segurança. Eu não posso estar tirando essa pessoa da sua moradia e levando ela para distante, para um local distante. Porque existe ali uma rede social, uma rede de educação, uma rede educacional, portanto, uma rede hospitalar, que ela é usuária. Existe ali, muitas vezes, a proximidade com o trabalho. E levando essa pessoa para mais longe, você está tirando ela do seu universo social e laboral, ou trazendo para ela um custo financeiro que antes ela não tinha. Então, a ideia do núcleo urbano informal, mas consolidado, é aquele de difícil remoção, é aquele que você não pode estar retirando essas pessoas e levando elas para um outro local em conjunto. Tá? Isso, inclusive, é uma vedação constitucional. Bom, diante disso, como é que é esse procedimento? Esse procedimento, como eu já disse, ele é dentro de uma esfera administrativa. Olha como esse direito imobiliário ele dialoga com o direito administrativo, com o direito urbanístico, com o ambiental, né? É necessário que a prefeitura venha me dizer na CRF se houve ou se pretende haver ali programas e projetos de urbanização da região. Para que isso, professora? Porque a Lei 13.465 não entendeu a regularização fundiária apartada da qualidade de vida. Regularização fundiária não é só o título no RGI. Regularização fundiária é mais. Regularização fundiária é qualidade de vida para as pessoas. E, professora, é só para moradia? Não, também é para o comércio, também é para a empresa, para a indústria, enfim, é uma comunidade, é um grupo de pessoas que estão ali. Claro que se a pessoa jurídica ela favorece a moradia digna, eu não vejo por que ela não possa estar inserida aqui no 23. Afinal, é um núcleo urbano informal consolidado. Eu tenho ali comércio, eu tenho, por exemplo, hostel, eu tenho restaurante, eu tenho a farmácia, eu tenho o martelinho de ouro, eu tenho toda uma infraestrutura, o borracheiro, eu tenho toda uma infraestrutura que faz com que essas pessoas morem no local e também tenham renda. Eu tenho salão de cabeleireiros, eu tenho a modista, a costureira, enfim. Eu tenho o ateliê, né, do alfaiate, eu tenho todo um universo ali
que eu tenho para dar a essas pessoas uma qualidade de vida digna. Bom, se eu estou partindo da premissa de que eu posso estar colocando com legitimação fundiária tanto a REURB-S, que é social, mas também a E, que inclusive pode ser de alta renda, o que eu tenho que apresentar como requisito? Eu tenho que apresentar como requisito, em primeiro lugar, que essa ocupação é informal, é irregular, mas que ela está consolidada e que ela se consolidou antes de 22 de dezembro de 2016. Eu tenho que mostrar que é uma área que está inserida dentro de um universo urbano, eu não aplico esse instrumento para a área rural. E mais, eu tenho que provar que ou existe um projeto urbanístico para essa região, ou intervenções urbanísticas já foram feitas ali em diferentes gestões anteriores à atual, que eu pretendo que me dê a certidão de regularização fundiária para que seja levada ao RGI. No caso de ser REURB-S, a lei impõe, no parágrafo 1º, que ele não tenha sido concessionário foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano rural, mas a REURB-E ele pode ser proprietário de outros imóveis. Isso é para evitar especulação imobiliária, tá? Também na REURB-S, ele não poderá ser beneficiário ou tenha sido contemplada com legitimação de posse ou legitimação fundiária de outro imóvel anteriormente, ou seja, recebeu esse imóvel por uma regularização fundiária, vendeu ou transferiu, doou para outra pessoa e agora, como ele não é proprietário de imóvel nenhum, ele está ocupando novamente outra área porque ele já encontrou o caminho das pedras. Então, mais uma vez, para evitar a especulação imobiliária através da informalidade. E em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, no caso da REURB-S, seja reconhecido pelo poder público o interesse público da sua ocupação. Algo relevante que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: o que eu vou levar para o RGI? A CRF é que eu vou levar para o RGI. A CRF, ela contém o quê? Ela contém uma planta baixa do imóvel, ela contém o cadastro de moradores. Nesse cadastro de moradores, eu vou ter nome, estado civil e renda desses moradores. Por que a renda, professor? É para ver se enquadra na REURB-S ou na REURB-E. E por que o estado civil? Para saber se aquele cônjuge ou companheiro vai concorrer também. Se vai ser um bem que vai gerar um condomínio ou não. E esse cadastro de moradores é que vai ser levado para o RGI. Claro que no RGI ele vai pedir profissão, ele vai pedir mais detalhes. Então é bom que a CRF de cada município seja um cadastro padrão e esse cadastro padrão, essa redação do modelo padrão, seja coadunado com aquilo que é necessário para o registro da titularidade no Registro Geral de Imóveis. Então, é importante que o registrador de imóveis participe da confecção de uma CRF, tá? Então, nesse registro que eu vou levar para o registro de imóveis, eu vou ter também a descrição das áreas ocupadas, inclusive com as delimitações, confrontando do lado direito, confrontando do lado esquerdo, aos fundos, à frente, tá? Então, essa descrição, que é o memorial descritivo de cada unidade imobiliária, eu vou ter junto com a planta. E essa planta e esse memorial descritivo, ele é feito por um profissional competente. E esse profissional vai ter que apresentar a RT.
né, que é um certificado de que ele é registrado como um técnico habilitado para assinar aquele documento. Então, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, um técnico que tenha a certificação para tanto. E ele vai mostrar também que ele está em dia com as obrigações dele junto ao órgão competente, né, para habilitar a sua certificação. Muito bem, a legitimação fundiária, então, uma vez extraída a CRF pela municipalidade, ela devolve esse documento ao órgão que seja proprietário ou, se é um bem privado, já leva direto para o registro de imóveis. Tá? E aí sim, se a prefeitura devolveu em ofício a CRF ao órgão que é titular do direito de propriedade, este órgão é que vai levar ao registro imobiliário. Se é um bem privado, é a própria prefeitura que, expedida a CRF, leva ao RGI. Mas, de qualquer maneira, na legitimação fundiária, o RGI é o último que vai receber a documentação. Todo o procedimento da legitimação fundiária, ele se conclui com o registro no Registro Geral de Imóveis, tá? E aí regularizando, já que é uma propriedade originária, regularizando toda a cadeia proprietária sobre aquele bem imóvel. E dali para frente, esse bem está regularizado e entra regularmente dentro do mercado imobiliário. Bom, dito isto, vocês devem estar se perguntando, se o imóvel é privado, por que eu vou fazer uma legitimação fundiária e não uma usucapião? Porque legitimação fundiária não é usucapião, embora ambos sejam modos de aquisição originário do direito de propriedade, mas são instrumentos distintos. O que me levaria como advogado a optar por uma legitimação fundiária e não uma usucapião, sendo o imóvel privado, exclusivamente privado? É uma escolha, é mais um instrumento em relação ao imóvel privado. Sinceramente, eu acho que esse imóvel é muito adequado para imóveis públicos, ocupações em áreas públicas ou ocupações em áreas mistas. Em áreas privadas, nós temos uma gama enorme de instrumentos e um deles é a legitimação de posse, que também está na Lei 13.465. Mas, de qualquer maneira, em relação aos bens imóveis particulares, é uma paleta de cores, né? É uma paleta de instrumentos, como gostam os arquitetos, é uma paleta de instrumentos. Vamos ver o que o nosso cliente tem como instrução probatória, vamos ver o que o nosso cliente pode nos trazer, né, como documentos. E daí nós vamos adaptar a situação fática à realidade jurídica e mostrar a esse cliente a melhor solução possível para que ele alcance o seu ideal de ser proprietário de um bem sobre o qual ele já exerce uma posse com animus domini. Isso é que é fundamental. A posse dele é uma posse com a intenção de ser dono. Bom, com isso, mais um instrumento foi colocado aí para vocês analisarem, estudarem a fundo. Espero que a curiosidade tenha sido plantada e que isso possa trazer para vocês bons frutos. Fiquem em paz.